conectar, que estão conectando. Que Deus venha abençoando. Mais uns minutinhos aqui com Deus, né? Fazer mais uns minutos, né? Com a palavra de Deus, cantando os louvores, né? Tô com uns 10 coisas aqui, vai. Louvando a Deus, cantando uns hinos, né? Que Deus venha entrando com providência e possamos ter uma boa tarde, em nome de Jesus, né? Deus venha trazendo paz, esperança, alegria aos corações das pessoas, né, irmão? E vamos fazer o ID de Deus, e de pregar o evangelho a toda criatura, né? Aquele que crê, né? Será salvo. Né? Vamos começar cantando os louvores aqui, depois vamos lá para a palavra, né, irmão? Os louvores é bom, né? Tem uns louvores que falam muito ao coração, né? Deixou os céus pra me encontrar, aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o meu perdão ele alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que me afaste do seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Que Deus venha abençoando vocês aí, a todos que vão conectar, todos que vão entrar. Que Deus venha abençoando, vão compartilhando. Que Deus possa vir entrar com providência, sabe? Aquilo que você tem, apresente a Deus as dificuldades. Não só a dificuldade também, né? Mas agradeça a Deus sempre, sabe? Agradecimento também, não só pedir, né? Apresentar, mas agradecer a Deus pelas coisas, que nosso Deus é tremendo, né? Que Deus tremendo, Deus é maravilhoso. Vou achar uns louvores para nós cantar aqui, mano. Vamos cantar logo no comecinho aqui, ó, da harpa cristã. O amor que nunca foi conhecido. Vamos levar uma palavrinha. Cantar isso aqui, ó, plena paz. Chuva de graça pedimos, chuva, Senhor. Manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Esse eu não sei muito bem, ó. Aí desse aqui, ó. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu criei na tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias a meu Rei. Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei. Vou melhorar minha imagem aqui, irmão. Ver se dá uma melhorada, né?
Mas tem uns aqui que é meio esquisitão, né? Deixa eu ver aqui. Ixi, esse aqui pelou. Esse aqui ficou muito feio. Esse não dá, vamos ver se tem bastante aqui. Entoando aleluias a meu rei. Ó, glória. Esse também não funcionou, ficou bom não, né, mano? Ó, ficou melhor aqui. Esse aqui. Ó, 8 milímetros. Interessante. Esse aqui acho que melhorou mais um pouco. Dá uma melhorada no visual aí. Tá muito feio, né? Plena em paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias a meu Rei. Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei. Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também eu louvarei, entoando aleluias a meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias a meu Rei. Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo, céu e terra, onde ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Amém. Que Deus venha abençoar a vida de vocês, irmãos. E a todos que estão conectados aí, ó. A todos que estão querendo ouvir a palavra de Deus, ó. Deus diz assim para nós hoje, ó, em Tiago, da mesma boca procedem bênção e maldição. A mesma boca, irmãos, que a gente fala, ela pode produzir o bem ou o mal, ela pode trazer vida ou trazer morte. O que você anda proferindo, o que você anda dizendo, o que você anda falando, né? Cuidado com o que a gente fala, sabe? O poder da palavra, ela é grande, irmãos, sabe? Você tem o poder de levantar uma pessoa ou derrubá-la. A palavra pode trazer ânimo ou pode trazer desânimo, como diz aqui no Provérbios. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Sejamos sábios, irmão. Trazer a cura para o nosso próximo. Trazer a cura para nós próximos, né? Nós mesmos, porque a gente, mesmo com as nossas próprias palavras, a gente se empenha, né, irmãos? A gente mesmo traz maldições para a gente. A gente com as nossas próprias palavras. A gente tem que aprender, irmãos, conosco a falar menos, né?
Deixa eu ver aqui, mano. Como é que eu faço para dar uma paradinha? Uma saidinha. Amém? Voltamos novamente, irmãos. Voltamos de novo. Tá meio ruim a internet. Amém? Ó, a palavra da gente, ela pode ferir, né? Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. A palavra do sábio traz cura. Que a gente possa ser assim, irmão, sabia? A gente se diz, né, de Cristo, mente de Cristo. Mas que mente é essa que a gente não ajuda seu próximo a levantar ou destila só veneno que sai da boca da gente? Que, que exemplo nós estamos dando de cristãos, de seguidores de Cristo? Porque a gente não é sábio, agora diz a palavra que ferem como espada, mas a língua dos sábios. E por que a gente não é sábio? Para trazer palavras que edificam. Porque a gente tem que derrubar as pessoas, não levantar as pessoas. Porque hoje em dia é mais fácil você destruir uma vida do que restaurá-la. Se a gente for sábio, ó, os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre. Porque Cristo é a verdade. Eu sou a verdade e a vida, né? Cristo é a palavra verdadeira. Que a gente tem que ser assim, das nossas bocas saiam só coisas boas, sabe? Profetizar coisas boas para nós mesmos. Vamos profetizar coisas boas aí. Eu vou profetizar que a vida de vocês seja bênção. O lugar que vocês colocarem a mão, o que vocês fizerem, seja bênção, sabe? Que esse meu canal seja uma bênção na vida de várias pessoas. Porque esse canal vai só exaltar Cristo, irmãos. Vai mostrar Cristo. Mostrar como é bom a gente ter contato com Cristo, sabe? Isso é bonito, ó. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre. Os lábios que dizem a verdade, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Os lábios verdadeiros, que fala só a verdade, dura bastante tempo. A verdade, ela dura, né? A mentira tem perna curta, como se diz, né? Você fala uma mentira, o pai da mentira é o diabo, então você já está adorando o Deus errado, né? Porque você está participando daquilo que Deus condena. A mentira, seja grande ou pequena, você está falando, você está pecando do mesmo modo, né? E o pai da mentira, né? É o pecado, é o diabo. O diabo que é o pai da mentira, né? E da nossa boca não pode proceder, irmãos. Nem bênção, nem maldição. Só pode proceder uma coisa. Ou é bênção, ou é maldição. Que prioridade, bênçãos para as pessoas. Porque Deus, ele abençoou. Deus é um Deus de amor, sabe? Michele Suedos, Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar participando. A paz do Senhor, irmão. Deus abençoe sua vida. Obrigado. Que Deus venha continuar, venha usando você aí, que essa palavra venha entrar no seu coração e meditar um pouco, né? Na palavra de Deus, que é sempre bom, né? Com Deus é sempre bom. No Provérbios também tem uma palavra bonita, irmãos, que guarda aqui, ó, fala assim, ó. Tô até nele aqui, ó. Provérbio 13. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais acaba se arruinando. Quem fala pouco, né? Por isso que Deus fala, mais vantagem a gente ouvir mais e falar menos, né? É verdade, porque a gente ouvindo, a gente aprende muito mais do que falando demais, né? Porque quando a gente fala demais, a gente fala que é aquilo que vem na cabeça, né? Pedro tinha esses problemas, né? Pedro ele é muito exaltado, que vinha na hora e já queria fazer, né? Deus deu umas corrigidas nele. E a gente tem que aprender, sabe, que esses exemplos aí que tem na Bíblia, que é bonito. Porque a gente se baseia mais só nas partes boas, mas os defeitos que eles tinham para chegar naquela parte que eles foram aprimorando, ninguém quer, né? Porque a gente tem defeito, né, irmãos? E a gente tem que aprender a aprimorar com esses exemplos que tem na Bíblia, né? Igual foi Davi também, né? Você vê? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Só que Davi também pecou bastante, né, irmão? Né? Mandou matar o soldado lá para ficar com a Betseba lá, né? Você vê, ele pecou nessas áreas.
pediu perdão, se arrependeu de coração, né? Deus, ele perdoou, Deus é suficientemente grande para perdoar, mas só que você vê que a família dele pagou um preço grande, né? Pelos pecados dele lá, as consequências vieram, Deus perdoou ele. Só que a família dele foi afetada por aquele pecado que ele cometeu, né? Você não vê o que sucedeu na família dele? A gente tinha que aprender com esses erros dele. E aprender com as coisas boas que ele fez. Quando ele era jovem, ele era temente a Deus e enfrentou os pecados, o Golias da vida, com fé e confiança no Senhor, né? Aquele tempo ele não tinha pecado. Ele confiava plenamente no Senhor. E a gente também, quem guarda a nossa boca para a gente aprender, porque muitas das vezes a gente fala demais. É igual quando a gente vai fazer alguma coisa. Deus promete que vai fazer alguma coisa para você, né? Aí Deus falou pessoalmente para você, assim, você sentiu no teu coração e foi para você a mensagem. Você devia ficar quieto e deixar Deus trabalhar primeiramente e acontecer. Depois de acontecer, você testemunhar o que Deus fez? Não. Já sai falando para todo mundo. O que acontece? Não acontece. Por quê? Tem muita inveja, né? Tem pessoas que não querem teu bem, querem teu mal. Tem muitas pessoas que têm inveja, sabe? Aí você fala demais, as coisas não acontecem o que era para acontecer, porque Deus vai preparando, mas como você já falou antes de acontecer, não acontece. Então guarda a boca, sabe? Guarda a boca que é bom, né? A gente tem que ser prudente, igual que ó, palavras que ferem como espada. Você toma cuidado com o que você fala, irmão, o seu próximo, principalmente marido e mulher, né? Aí parou? Marido e mulher é assim, de repente você está nervoso, você fala cada coisa para a esposa, né? O marido, ele devia ficar quieto, segurar, e a esposa também. A esposa não segura nela, já despeja logo, ela vai, já sai despejando tudo. Mas fala cada coisa também, né, mano? E fala e depois se arrepende, porque fere as pessoas, sabe? Na hora da raiva mesmo, quando você tá irado, nossa, você fala cada coisa, você machuca as pessoas e não tá nem aí, né, mano? Depois você paga o preço por aquelas palavras, porque toda essa palavra que nós profere, um dia nós vai dar conta para Deus. Por isso que Deus fala, cuidar com a língua, essa lingona aqui que todo mundo tem, né? Pequenininha, mas faz um estrago na vida de muita gente, né? Ela pode fazer estrago e pode fazer o bem também. Quando você usa para abençoar as pessoas, para dar um conselho bom para aquela pessoa que está caída, sabe? Aquela pessoa que está precisando de um apoio, sabe? Você chegar a conversar, levantar o astral daquela pessoa, nossa, aí sim, irmãos, as coisas acontecem na vida das pessoas, sabe? A gente tem que ser assim, prudente, sabe? Saber falar com as pessoas, saber tratar o seu próximo, saber ouvir, né? Ouvir mais, esperar a hora certa de falar. E como a gente aprende isso? A Bíblia, você lê na Bíblia, você aprende isso e muito mais, sabe? A Bíblia nos dá conselhos em várias áreas sentimentais, financeiras, com as decisões que você vai tomar. Ela dá, irmão, você pedir para Deus orientação, lê a palavra, ora e põe na direção de Deus, fala, Senhor, tá aqui. Se você tem uns projetos de vida, sabe, você ajoelha para Deus assim e fala, Senhor, esses aqui são os meus projetos de vida. Esse está aqui, ó Senhor, eu apresento ao Senhor, me ajude a concretizar esses projetos. Com certeza Deus vai fazer, vai concretizar na tua vida, sabe? Isso é prudência. Agora, se você começar a fazer sem permissão de Deus, né? Não pergunta nem para Deus primeiro, né? É por conta própria. E já sai falando para Deus e o mundo, querendo se aparecer, mas não dá certo. E tem uma historinha minha, né? Quando eu era criança, só pra você ver como é que é bom a gente guardar a boca. Eu era pequeno, né? E eu era tentadinho, como todas as crianças é meio bagunceiro, né? E minha mãe, coitada da mãe, eu era bagunceiro, né? A mãe ela falava comigo assim, eu respondi. É ficar respondendo. Ela, moleque, vem fazer isso. Não vou. Ixi, brigava com ela. Aí, moleque, você cala tua boca, não te meta a mão na cara e passa uma água de sabão nessa boca aí, meio falar palavrão, né? Rapaz, um dia ela se enfesou comigo. Eu respondi, ela ficou brava, me catou. Olha, me lascou a chinelada. E dá-lhe surra. Apanhei.
sabe? Aí a gente aprende. Se eu tivesse ficado quieto, né? Não tivesse falado, tivesse resmungado, guardado a minha boca, não tinha me arruinado, não é? Igual fala aqui, ó. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Tava bem, né? Aí não, vai responder a mãe, ó, me tratou bem, mano. Aí apanhei aquele dia. Só não apanhei mais de uma do pai porque a mãe não contou, senão era duas surras num dia só. Era da mãe e do pai, né? Imagina. Aí falava demais, né? Falei demais, acabei me arruinando. A gente tem que aprender com essas liçõezinhas. Você lembra quando você criança? Então, você passou por isso, né? Aquele tempo lá era diferente dos tratamentos, né? Não é igual o tempo de hoje, não, que você não pode falar nada, falar um A ainda processado, ainda, né? Até aqui na internet, mano, a gente não pode falar muita coisa. Se fala pro bem das pessoas, as pessoas já invertem aí, já leva a gente pro processo, né? Imagina, você querendo o bem da pessoa ainda leva um processo, hein? Deus o livre. Por isso que é bom levar edificar a palavra de Deus só com Deus, né? Deus na frente, e você e Deus, né, irmãos? Que é verdade, mas na realidade é para quem vai salvar e curar e transformar, é Deus mesmo. Não vai ser eu, não vai ser você. É quando a pessoa se entrega realmente e deixa Deus trabalhar na vida. Há mudanças completamente, irmãos. Isso, por isso que fala, Deus fala, há palavras há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios a cura. O sábio é isso, né? Aquele que se prostra a Deus, ora, apresenta a Ele as os seus problemas diários, né? Senhor, preciso de uma solução. Senhor, fala comigo. E Ele vai falar, mano, sabe? Ele vai falar para você, Ele vai mostrar o que é necessário para você fazer, sabe? O que você necessita naquele momento, naquela situação, como você agir. Porque Deus, Ele ensinou a Moisés tudo, né? Moisés e Josué. Ele ensinava a eles como eles agir naquelas situações que eles se encontravam. Moisés mesmo quando falou com Deus, mas Senhor, você vai me mandar lá, sabe? Mas o que que eu vou falar? Eu não tenho condições, tudo, né? E Deus não falou, não, você vai falar assim, assim, assado. Deus dava as dicas, mano, sabe? Para construção. Noé, Deus falou, você vai fazer a arca. Ele não passou passo a passo a medida da arca, como ia ser, o comprimento, as madeiras, o que precisava de ser e não ser, mano. Deus, Ele nos indica as coisas, né? Sabe? Só que a gente tem que estar preparado, tem que ter intimidade com Ele para entender o trabalhar dele. Como aqueles pessoas no passado tinham intimidade com Deus e ouvia, assim é nós que temos o Espírito Santo, irmão. Imagina a bênção que nós temos o Espírito Santo que nos aconselha, ele transforma nossas orações, sabe? Porque nós mesmos não sabemos pedir, né? Mas é o Espírito Santo que nos acompanha, e quando a gente ora, ele está presente, né? Onde tiver dois ou mais reunidos ali, eu estarei. Então a palavra de Deus está no meio de nós, o Espírito Santo se compraz e está ali, ouvindo o que nós temos para falar. E conforme a gente ora, mesmo não sabendo falar direito, né? Não sabendo se expressar, mas ele entende, ele transforma as nossas orações naquilo que a gente realmente necessita para chegar até Deus, né? Para Deus ver, né, a nossa situação e se compadecer de nós, ter misericórdia e nos ajudar, né, mano? Porque na verdade a gente necessita de Deus, né? Não Deus necessita de nós, mas sim nós necessitamos dele. Para tudo, né, irmão? Tudo nessa terra, nós precisamos de Deus, sabe? Você não vê o que está acontecendo com o mundo, é uma descrença, irmãos, tão grande, né? Deus abençoe, Ana Beatriz, que Deus venha abençoando a sua vida. Opa, mexi aqui. Meu marido me abandonou, falou que segue sua vida, 11 anos juntos. É mistério de Deus, né, irmã? Eu não sei o que falar pra você, sabe? Tem coisas que vêm, que acontecem entre marido e mulher, mas pede pra Deus orientação, irmã. Sabe? Que Deus uniu, o homem não separa. Deus, ele vai falar contigo, sabe? Jesus, ele vai dar a resposta pra você. Porque Deus, ó, quando a gente ora, a gente entra no nosso quarto, ora ao Deus que está no secreto. O Deus que está no secreto, ele ouve as tuas orações. E aquilo que você almeja, irmão, aquilo que você quer e necessita, ele sabe o que você está passando, porque ele vê todas as coisas.
Ele vai te dar a resposta, sabe? E a resposta dele vai te agradar o teu coração, sabe? De uma maneira ou de outra, porque ele é pai e ele conhece. Tudo da gente. A gente se preocupa com hoje. Ele sabe o futuro. As coisas que acontecem na vida da gente tem permissão de Deus, né? Porque ele sabe, né? O que a gente fez, o que a gente deixa de fazer, onde a gente falhou ou não. E ele vai nos corrigir no momento que a gente deixa ele trabalhar e aceita as respostas dele para nossa vida, né? Sabe? É bonito a gente, quando a gente se entrega a Deus, o que acontece na vida da gente, a gente vai aprendendo. Porque tudo tem um motivo de Deus na sua vida, mano. Geralmente, quando a gente... Opa, voltando de novo. Tá com uns belzinhos aqui. Toda hora tá com belzinho. Não é fácil não, né, irmãos? Mas a palavra de Deus, ela... Voltando aqui, né? A palavra de Deus... Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Que a gente possamos, né, se entregar a Cristo, falar com Deus para nós termos a cura, irmãos, que necessitamos. Sabe, a cura espiritual, esse vazio que a gente sente, sabe? Porque, ó, na verdade, Cristo, quando veio nessa terra, irmão, ele passou por tudo que a gente passou, né? Essas decepções, sabe? Angústias, dores, traições. Ele passou por tudo isso, sabe? A pessoa mais preparada para ouvir os nossos desabafos e as nossas respostas, irmão, é Deus, sabe? É Deus que está preparado para ouvir, porque ele vai te dar o conselho certo, a palavra certa para você nesse momento. Mas busque de Deus, que Ele vai falar com você, sabe? Ele vai mostrar para você o que está acontecendo e aí o que Ele tem de bom para você ainda, sabe? Que Deus tem planos perfeitos para seus filhos, sabe? Muitas das vezes a gente não consegue entender, né? O propósito de Deus na vida da gente. Que é difícil o ser humano, né? Como a gente é comparado a Deus, a gente pensa pequeno. Ele vê tudo e sabe e Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, né? Se a gente ama a Deus, irmão, e confia, não há males que vem para o bem, né? Vem para a gente. O males vem tentando atrapalhar, porque o inimigo ele vem tentando derrubar a gente para nós perder a fé no nosso Criador, sabe? E ele tenta, ele só tenta, mas depende de nós se ele vai conseguir ou não. Porque quando nós está firmado na rocha, aí sim, aí nós ficamos firmes em Deus, sabe? Que Deus é tremendo, irmão. Ele sabe todas as coisas, irmão. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, sabe? Agora, há palavras que ferem como espada, por isso que a gente tem que cuidar no que fala, irmão, sabe? Porque a gente planta aquilo que a gente fala. Se a gente só vai falando coisas ruins, tem que ver o que a gente plantou durante esse percurso. Hoje eu tô bem requisitado aqui. Meu Deus. Quando é o cachorro, é o telefone. Você vê como é que é as coisas de Deus, né? A gente começa a fazer o telefone, não toca o dia inteiro. Aí eu começo a fazer a live, né, de Deus. Já começa a tocar, o cachorro começa a latir. E aí acontece de tudo. Celular fica. Meu Deus, é só Deus na causa, né? Mas faz parte, né, irmão? Na hora que as pessoas estão precisando de uma palavra de conforto. E a palavra é a palavra de Deus, que tira todo o pecado do mundo e nos traz paz. A paz que tanto necessitamos. Né? Mas a língua dos sábios traz a cura. Então, irmãos, quando você quiser a cura, busque em Deus. Comece a buscar em Deus e pergunte a Deus: Senhor, o que o Senhor tem comigo nessa terra, Senhor? Qual o propósito meu nessa terra? O que o Senhor tem comigo ainda? Me mostre, sabe? E Ele vai mostrar para você, irmãos. A todos que procuram Ele dá uma resposta, sabe?
Ele vai mostrar para você o que Ele tem para fazer na sua vida ainda, porque nossa vida aqui, irmão, só termina quando Ele chama a gente e recolhe, né? E o que a gente vai deixar nessa terra, né? Aí parou para pensar o que a gente vai deixar. Uma vez eu vi um vídeo, um cara falando assim, mas o que você vai deixar de legado nessa terra para alguém, né? Como você vai ser lembrado, né? Como as pessoas vão lembrar de você, o que você fazia, né? Ou vão nem saber que você existiu nessa face da terra. Sabe, a gente tem que deixar a coisa de Deus, aquele e aquela lá eram verdadeiros homens de Deus, pessoas que aonde chegavam traziam a paz, né? Quando falavam de Deus, Deus agia na vida da pessoa. Eles com certeza Deus agia na vida deles, é, né? Que a gente possa, irmão, ser usados por Deus e deixar Deus nos usar, sabe? E nós mesmos ter um encontro com Deus, indiferente das circunstâncias que nós encontramos, sabe? Porque na Bíblia teve várias passagens que pessoas estavam em circunstâncias e lugares, né? Períodos que eles passavam feios, né, irmão? Igual o exemplo de Jó mesmo, que é muito citado na Bíblia. Irmãos, ele perdeu tudo, né? Que é uma dor maior que aquilo, irmão. Perdeu filhos, perdeu terra, perdeu de uma vez só, né? Tudo veio em cima dele. E era um homem temente a Deus. Imagina, sabe? Imagina o que aquele homem passou. Perdeu tudo. Perdeu até os filhos, os bens, os empregados. Ainda por cima pegou uma doença lá que não tinha cura, irmão. Coçava com um caco de teia lá, ficava se coçando, arrancando um pedaço. Olha, um homem temente a Deus. Você acha que a fé dele não ficou abalada? Fala, como é que eu posso servir um Deus desse? Os outros falavam para ele, sabe? Ainda vinha ataque ainda. Ataque das pessoas que era para levantar ele, né? Que era para ajudar ele passar por aquela crise. E ainda ó, descia além no homem ainda. Imagina que fé que aquele homem não tinha, né? Será que nós aguentamos, irmão? Será que a gente aguenta essa expressão? E Deus é tão bom que Ele sabe a capacidade de cada um aguentar, irmão. Ele nunca vai dar um fardo mais pesado que aquilo que você possa carregar, sabe? Ele vai fazer, sabe? Boa tarde, Fátima. Fátima, é o que eu falo pra você, né? Se você tem fé, ora para Deus, bota a tua família nas mãos de Deus e espere no Senhor, sabe? Tenha fé. A fé move montanhas, sabe? Cristo falou, você tem fé? Ele falou para Marta e Maria, né? Lembra da Bíblia lá? Falou para Marta e Maria, né? Se vocês tiverem fé, se vocês crerem, você verá a glória de Deus. Tá, irmão? Bota o nome da tua família inteira. Bota aos pés de Jesus, apresente a Ele. Mostre, fale com Ele, ajoelha, dobra seu joelho. Como Cristo fala assim, que é bonito, sabe? A gente entrar no nosso quarto, dobrar o nosso joelho e orar a Deus. Porque Ele vai responder você, irmão. E com certeza Ele vai. No tempo determinado por Ele. Porque assim, quando Ele vai, você pede a oração para Deus, Ele responde. Ele vai trabalhando num todo, irmã. Num todo. Ele vai trabalhando no seu coração, no coração da tua... da avó, da menina, da tua filha, no coração da tua filha e nos parentes ao redor. Porque quando ele faz uma bênção, a bênção vem completa, sabe? Mas tem que esperar no Senhor e tem um tempo determinado para todas as coisas. Não é de uma hora para outra, irmã. É no tempo determinado por Deus. Por isso que é bom você orar, que Deus vai te mostrar e você vai entender. Porque na hora que ele for te transformando, ele vai te ajudando a você entender o processo que vai ser, entendeu? Porque daí você vai ver transformações na tua vida, na vida das pessoas que estão ao teu redor. Porque Deus é tremendo, Ele trabalha assim. Foi assim na vida dos apóstolos, foi assim na vida dos profetas. E todas as pessoas que têm uma intimidade com Deus, Ele vai acalmando o coração da gente, porque a gente tem esperança em Deus. E Ele sabe o que é melhor para nós, sabe? Quando a gente bota Ele em primeiro lugar, aí sim as coisas andam, irmã. Tenha fé.
A fé move montanha, sim. Creia em Cristo. Creia na palavra de Deus e coloque a tua família em oração. Porque a família é o bem mais precioso que a gente tem. E a gente tem que aprender a fazer isso, irmão. Colocar nossa família perante o Senhor. Ó, Senhor, tá aqui, ó. Mesmo com os defeitão, né? Porque nós todo mundo tem defeito, né? A gente apresenta para Deus lá e fala assim, ó, aqui é minha família. O Senhor sabe como é que ela é? Porque Deus conhece, né? Deus fez nós tudo. Né? Ele conhece um por um os seus defeitos, as suas qualidades. E Deus vai trabalhando, irmão. E pode ter certeza que Deus vai fazer. E Ele faz. Amém? Aí Deus vai preparar, irmão. Não perca a fé, não. Deus vai arrumando a solução. Amém? Ela vai orando para Deus que Ele vai arrumando a solução para você. Se apresentou os teus problemas aos pés dele, Ele vai responder para você. Mas não perca a fé, não. Não fique triste, sabe? Não se atormente, porque Deus Ele dá a solução para tudo. Tudo que vem de Deus traz paz para a gente, irmão. Não se aborreça, não perca a fé. Não deixe a sua fé abalar, porque se você tiver dúvida em seu coração, Deus não trabalha. Se você faz uma oração para Deus, bota nas mãos de Deus e crê realmente que vai acontecer, acontece. Agora, se você duvida, porque Jó, né, no exemplo aqui de Jó, ele teve tudo para duvidar de Deus, né? E não teve Deus, não teve dúvida. No final aconteceu, Deus restituiu em dobro tudo que ele tinha perdido, sabe? Porque tem um processo na vida da gente. Muitas vezes as coisas acontecem também porque quando a gente tem o conhecimento de Deus, a gente começa a ver as coisas erradas que a gente fez no passado, sabe? Aí que lá tem umas consequências também, né? Dos atos que a gente praticou. Que a gente, quando tá meio longe de Deus, a gente faz, eu mesmo. Quantas vezes fiz umas coisas erradas, hoje eu ainda colho algumas coisas que eu plantei, sabe? Errado, né? Porque todo mundo erra, ninguém é perfeito. Né? A gente vai tentando a perfeição quando a gente tem um conhecimento de Deus, que Deus vai nos livrando, quando a gente tem uma intimidade com Deus, o Espírito Santo ele vai nos alertando que aquilo ali ou aquilo lá que a gente fez tá errado até na palavra, mano. A gente nem lembra, sabe? Muitas vezes a gente nem lembra que a gente falou, mas através de atos, palavras que a gente ofendeu, maltratou, julgou, condenou, derrubou outras pessoas, sabe? Tudo isso tem uma consequência. Esses atos que a gente pratica, por isso que aqui fala. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas que fala demais acaba se arruinando. Sabe, às vezes a gente nem lembra. Porque quando a gente é afastado de Deus, ou não tem muito conhecimento, a gente faz coisa que só Deus duvida. Só Deus mesmo tem misericórdia da gente. Não é verdade? E que Deus venha abençoando vocês aí, que estão conectando, estão me ajudando aí a levar a palavra. E vão compartilhando, irmãos. De repente, esse sofrimento e esse processo que vocês estão passando, que todos passam na realidade, é uma forma de você ajudar o seu próximo que pode estar passando pela mesma coisa, sabe? E essa pessoa vai buscar em você e você vai ser a referência para ela nessas situações que você passa. Aí você vai ser a diferença. Aí você vai começar a ver como é que Deus está trabalhando na tua vida, o que Deus está fazendo. Não é só você que passa por isso, tem mais gente que passa também esse sofrimento, né? Deus abençoe a vida de vocês, Fátima. A Fátima, a Beatriz, muito obrigado pelo apoio de vocês. Amém? Michele, eita, Deus é muito bom, né? Sabe, esse dia eu tava pensando até parar com as lives, sabe? Porque de vez de aumentar a minha carga lá de hora, ela tá diminuindo. Acredito nisso? Meus vídeos não dão audiência. Falei, meu Deus, como é que pode? Aí você vai nos vídeos lá que só mostra coisa ruim, sabe? Tá, Ibope, subindo, até eu fico de cara. Falo, meu Deus, será que o povo tá procurando o quê, né? As coisas boas? Não, acho que não, né? Mas que a gente possa, né, mano, tá aí procurando as coisas boas, procurando em Cristo. Porque é Cristo que vai fazer a diferença na vida de cada pessoa, na minha, na sua. Porque sem Cristo a gente não é nada. Nós podemos tudo, todas as coisas podemos, né? Naquele que nos fortalece. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece, mano? É Cristo. Se você crer, mano, bota a tua fé em ação. Começa a ler a palavra de Deus, começa a andar com pessoas que vão trazer um novo ânimo para tua vida, pessoas que vão edificar você, mano. Se afaste de conversas fiadas aí que só vem para destruir mesmo, não vai te
vai ajudar em nada, sabe? Começa a ter contato com pessoas que vão te ajudar, sabe? Pessoas que vão te levantar, pessoas que estão passando a mesma situação que você, para você ter um apoio também, sabe? E buscando em Deus, buscar pessoas que têm um compromisso com Deus, aí você vai ver a diferença. Amém? Obrigado aí a vocês que ficaram aí, ó, me ajudando a fazer essa live, uma live melhor ainda, né? Com a participação de vocês. Que Deus abençoe grandissimamente a vida de vocês, sabe? Sempre pedindo para Deus. Que Deus venha abençoar vocês, a sua família, a sua casa, aonde vocês estiverem. Eu agradeço muito a participação de vocês. Se vocês quiserem se inscrever no canal aí para ajudar, compartilhar a live depois, vai chegar mais gente, né, meu? Vamos levar a palavra de Deus, que Deus seja engrandecido o nome dele, que ele venha ser referência na vida de várias pessoas, né? Que as pessoas venham buscando a Deus e voltar aqui, ó, a ler a Bíblia, né? A palavra tão bonita, né? Que tá aí para todo mundo, né? Que nós podemos pegar o costume de ler a Bíblia aí para chegar até o céu um dia, né? Se encontrar com Deus. Eita glória. Amém? Obrigado a todos e até uma próxima aí, se Deus quiser. Amanhã eu acho que eu vou fazer uma no mesmo horário, tá bom? Se você quiser quando me ficar aí depois, vamos ver se eu consigo fazer amanhã. Acho que eu tô de férias, vou aproveitar e fazer umas lives aí. Amém? Obrigado a todos e até uma próxima aí, se Deus assim nos permitir.